Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista de hoje, que recebe o Jefferson Bachoa Coelho, que é o presidente do Sindmiva, o Sindicato das Empresas, as Indústrias do Setor Metal Mecânico do Vale do Aço, segmento empresarial, industrial aqui do Vale do Aço, que passa por um momento de transformação e vive um bom momento, diga-se de passagem. Jefferson, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista, TV Cultura, obrigado pela presença. Prazer é nosso de estar presente aqui. Jefferson, a sua origem nasceu onde? Nós gostamos de fazer aqui na abertura do programa uma introdução e apresentar os nossos entrevistados para as pessoas que ainda não os conhecem. A sua origem veio de onde? Bom, eu sou aqui de Governador Valadares, né? 100 quilômetros aqui do Vale do Aço. Passei a minha vida, a adolescência em Governador Valadares, estudei em Valadares, fiz o curso de engenharia no antigo MIT, né? Hoje é Univale. Posteriormente, depois de formado em engenharia mecânica, eu fui trabalhar em Vitória, numa empresa chamada Brachol, no ramo também de mecânica. Foi onde eu dei os primeiros passos e onde, vou ser sincero com você, foi a melhor escola que eu tive nessa empresa. Foi onde eu aprendi a lidar com o setor metal mecânico. A sua empresa atua com que tipo de produto exatamente aqui em Ipatinga? Pois é, eu acho que devido a esse período que eu passei em Vitória, que foi pequeno, mas foi muito bom, eu tenho uma empresa nos mesmos moldes na qual eu trabalhei em Vitória, que é no ramo de usinagem e caldeiraria, principalmente. Quer dizer, é agregação de valor ao aço, a um produto em aço, é isso? É verdade. Até então, não só a minha empresa, que é a Indústria Mecânica Líder, mas as outras empresas aqui do setor metal mecânico, estiveram envolvidos com siderurgia, com mineração, com celulose, fabricação de peças para as empresas de bens de capital. Então, realmente faz uma agregação de valor ao aço, né? Então, a gente pega o aço bruto e transforma em peças e em equipamentos. Isso demanda conhecimento tecnológico avançado, mão de obra para esse tipo de segmento industrial. Como é que anda aqui no Vale do Aço, Jefferson? Eu acho que uma das grandes vantagens do Vale do Aço é justamente isso, ou o maior diferencial, que é a mão de obra qualificada e capacitada. Porque já vem uma cultura de várias décadas, né, desde quando a Uzi Minas foi implantada no Vale do Aço. E então, desde então, foi criado aqui um polo metal mecânico, que foi crescendo à medida que o tempo foi passando, assim como a Uzi Minas também cresceu. E as pessoas que trabalhavam para a Uzi Minas e trabalhavam na Uzi Minas acabam, num certo momento, sendo transferidos para essas empresas do setor metal mecânico. Então, isso gera uma mão de obra muito qualificada, que é o grande diferencial que eu acho do Vale do Aço em relação a outras cidades, a outras regiões, mesmo do país. Eu acho que nós somos mais bem qualificados. E as empresas também têm uma qualificação muito grande, porque os nossos clientes sempre foram as grandes empresas, não só de Minas, mas do Brasil, como a Uzi Minas, como a Cenibra, como a Vale, a antiga Cesita, que agora é a Peram, a antiga Belgo Mineira, que é a ArcelorMittal, e várias outras, a Sominas, né, que é a Gerdau agora, que estão nessa região nossa, e isso nos fez que tivéssemos que avançar na qualificação das empresas, e hoje praticamente todas as empresas do nosso setor têm a qualificação, inclusive na ISO 9001-2008. Olha só, e nós estamos falando de uma expertise assim, que se formou ao longo de muitas décadas, né? Verdade, verdade. Pelo menos de 4 décadas, né, desde quando a Uzi Minas foi inaugurada até hoje, está sempre havendo uma evolução. Eu abri há pouco tempo agora uma revista especializada em economia e negócios, e lá estava uma matéria sobre as empresas do setor metal mecânico do Vale do Aço. Uma revista de São Paulo. Quando foi que vocês entenderam, chegaram à conclusão, opa, chegou o momento de, além de atender a siderurgia e a mineração, nós vamos atender outro setor, o setor milionário e bilionário do gás, energia, petróleo? Tem mais ou menos 7 anos que o Brasil descobriu o pré-sal e tudo levava a crer, e hoje já é uma realidade, que a economia passaria por esse desenvolvimento na exploração e prospecção de petróleo. Então isso tem 7 anos. Eu já estou, vai fazer agora 5 anos que eu estou na presidência do sindicato. Então, desde então, a gente procurou, nesses últimos 5 anos, levar as empresas para que conhecessem estaleiros, conhecessem refinarias, conhecessem os grandes demandantes nessa área de petróleo. Trouxemos para cá, você acompanhou, diversos seminários.
participamos de feiras pelo Brasil afora, levando estandes do Sindmiva e da FIENG. Você mesmo esteve presente na Rio Oil Gas? Sim, em 2010. 2010, né? Na oportunidade, nós visitamos o estaleiro da Marinha do Brasil, que tem um estaleiro lá no Rio de Janeiro. Então, pelo menos 5 anos que nós já estamos trabalhando nesse setor, para conseguir, né, demandas nesse setor. E foi muito rápido, principalmente na parte de construção naval. Devido àquilo que eu te falei anteriormente, que a questão da qualificação das empresas, foi muito fácil que as empresas passassem a fornecer para o setor naval. Porque nós já tínhamos o conhecimento, tínhamos a expertise de fabricação com aço. Um navio, uma plataforma, é aço mais solda, é aquilo que nós trabalhamos a vida inteira. Lógico que existem alguns equipamentos que demandam mais tecnologia, mais engenharia, mais desenvolvimento. Mas a estrutura básica de um navio, de uma plataforma, é aço mais solda. É o que a gente faz aqui. Então a demanda nos foi colocada. Rapidamente, um grupo de empresas já entrou para esse segmento, já tem fornecimentos e fornece para diversos outros estaleiros, fora do Rio de Janeiro também. O governo do estado nos deu uma ajuda muito grande. Nós conversamos com o governador Anastasia e ele concedeu um regime especial de tributação para a cadeia naval, porque até então Minas Gerais não fornecia nada para a cadeia naval. Foi o Vale do Aço, foi as empresas do Vale do Aço que inseriu Minas Gerais nesse segmento. E hoje o regime de tributação nosso aqui do estado de Minas Gerais para a cadeia naval é o mesmo do Rio de Janeiro, de São Paulo, e anteriormente não era. Eu disse para o governador que as empresas mineiras, elas precisavam se equiparar às empresas dos outros estados. A gente não precisa de benefícios, mas a gente precisa da igualdade para poder competir. E isso nós conseguimos. E quando foi que o governo decidiu aceitar o regime diferencial de tributação? Porque havia uma luta antiga. Eu lembro que quando vocês começaram com essa luta, com esse movimento, já havia logo a luta para a redução do ICMS. Na verdade, foi muito rápido. Foi muito rápido. Nós conversamos com o governador numa das vezes que ele esteve aqui no Vale do Aço. Entregamos essa solicitação, conversamos com ele pessoalmente e rapidamente o governador do estado acionou a Secretaria de Estado da Fazenda e ela nos concedeu esse RET. Então eu acredito até que foi rápido. Talvez tenha demorado de ser apresentada essa demanda ao estado, mas depois que foi apresentada, rapidamente o estado se posicionou e nos concedeu esse regime especial. O fato curioso é que vocês não ficaram esperando duplicação de BR-381, como vários segmentos que dependem talvez até mais de logística, mas não ficaram esperando. Já foram logo movimentando para buscar esses novos segmentos, né, Jefferson? O que acontece, o problema da 381, o problema nosso aí de logística, é que acaba, de certo ponto, encarecendo o nosso produto. Porque realmente, você transportar pela BR-381, ou mesmo aqui saindo pela 116, e nós não estamos pelo menos a 560 quilômetros do Rio de Janeiro, isso realmente encarece. Mas eu acho que a gente acaba tirando essa diferença na produtividade das empresas. As empresas aqui eu tenho absoluta certeza que têm uma produtividade superior à de outros estados. Então isso acaba compensando e a gente consegue colocar a mercadoria num preço competitivo nesses outros estados, em estaleiros aí no litoral do Brasil. Nós estamos falando de empresas que são instaladas em Timóteo, Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano e Timóteo? Ipatinga, as 4 cidades da região metropolitana, mas nós temos empresas também Caratinga, porque logo depois da ponte nós temos empresas que são também do setor metal mecânico. E o sindicato ele abrange até a cidade de Itabira, apesar de que as empresas de Itabira ainda não estão nesse contexto da construção naval. Mas o sindicato abrange também Itabira. Jefferson, quantas empresas? Hoje associadas ao sindicato são 100 empresas. Aliás, já passou um pouco de 100. Acredito que já esteja em torno de 110 empresas. Na parte de construção naval, fornecendo diretamente, eu acredito que já tenha mais de uma dezena de empresas. Bem, agora, até algumas empresas que são terceirizadas. Então, aí já aumenta muito esse número de empresas que fornecem através de parcerias, através de terceirizações. Mas, para que você tenha uma ideia, essa semana nós tivemos aqui a visita de consultores da Petrobras que estiveram aqui. E esses consultores
vieram aqui para cadastrar empresas e também para mostrar como que você consegue o CRCC, que é o Certificado para Fornecimento da Petrobras. Bem, mais de 50 empresas participaram. Quer dizer, foi um sucesso e todas de pequeno porte, micro e pequeno porte, devido a ser um projeto que nós temos junto com o SEBRAE. O SEBRAE atende empresas de pequeno porte. Então, pelo menos eu acredito que, não digo todas as 50 empresas, mas um grande número dessas empresas também daqui a pouco estarão fornecendo também nessa cadeia de petróleo e gás. Ok, eu ia falar justamente desse assunto agora, que é a participação dos variados órgãos, quer dizer, nós temos a Unip, o SEBRAE, FIENG também participa de uma forma. Com certeza. Nós, inclusive, a nossa empresa, o nosso sindicato é um dos sindicatos que compõe a FIENG. Então, a FIENG, a gente até confunde muito Sidmiva com FIENG, que para mim nós somos um braço da FIENG aqui na região. De fato. Jefferson, vamos aqui a um rápido intervalo, nós voltamos logo na sequência com essa conversa aqui hoje sobre as indústrias do setor metal mecânico do Vale do Aço, que tem disputado nichos de mercado, nichos que até então eram disputados somente por empresas do Rio de Janeiro, de São Paulo e outros grandes centros do país. Um minuto só para o intervalo. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Estamos de volta com Cultura Entrevista, que hoje trata de um assunto ligado à área econômica, à área industrial do Vale do Aço. Quero agradecer a você que nos acompanha em todo o Vale do Aço, que tem nos acompanhado, também enviado sugestões para o entrevista@tvculturavaledooaço.com.br, com as sugestões para temas aqui e comentários também sobre as entrevistas que nós apresentamos. Algumas pessoas cobraram aí que estávamos um pouco afastados e algumas reprises, mas enfim, retomamos agora. Em função de compromissos no Jornal Diário do Aço, agora retomamos aqui com os programas semanais e temas atualíssimos. Jefferson Bachour, recentemente nós tivemos aqui, foi manchete em todos os jornais, convênio que vocês firmaram, protocolos que foram assinados com os noruegueses. Os estrangeiros têm participado com que tipo de contribuição, têm dado que tipo de ajuda? Pois eu estive na Noruega ano passado, numa feira na cidade de Stavanger, e lá a gente pôde perceber que, além da Noruega ser um país que tem o maior índice de desenvolvimento humano do mundo, o maior IDH do mundo é a Noruega, e a economia deles foi baseada justamente nessa área de petróleo. Então, eles têm um conhecimento, uma tecnologia, uma engenharia muito avançada nesse setor de petróleo e gás. Então, nós resolvemos apostar numa parceria com o que há de melhor no mundo na área de petróleo e gás, que são justamente os noruegueses. Bem, aqui nós temos as oportunidades. O Brasil, muita oportunidade nessa área de petróleo e gás com o pré-sal. E eles têm o conhecimento e a tecnologia. Então nós juntamos as oportunidades com os conhecimentos, nós propusemos fazer um acordo de desenvolvimento aqui no Vale do Aço, um cluster da cidade de Kristiansand, que foi escolhido o melhor cluster do mundo de 2012, que
é composto de 58 empresas, todas elas ligadas ao ramo de petróleo. Nos abraçou, veio até a nós e nós assinamos esse acordo. E nós já estamos recebendo aqui no Vale do Aço visitas de noruegueses em busca de parcerias. No segundo momento, já estamos programando uma visita para agosto, para que nós pudéssemos levar também lá as empresas do Vale do Aço para que conheçam de perto o que é feito na Noruega, e eu posso te garantir que quase a totalidade do que eles fazem lá nós podemos fazer aqui. Só que nós não temos, como eu disse no início, a engenharia desses produtos. Quer dizer, se a gente fosse tentar evoluir para fazer essa engenharia aqui, esse desenvolvimento aqui, nós iríamos demorar algumas décadas. Então, as coisas estão acontecendo agora. A Petrobras anunciou um plano de negócios de 326 bilhões de dólares até 2017. Sim, sim. Nós já estamos no meio de 2013, quer dizer, já está acontecendo. Então, se a gente for esperar qualificar as empresas aqui, não qualificar, mas desenvolver produtos aqui, nós iríamos perder essas demandas do pré-sal. Então, nós resolvemos procurá-los e vamos fazer parcerias, mesmo porque o Brasil precisa, aliás, o Brasil determinou que os produtos têm que ter um conteúdo nacional. Só nesse cluster lá de Kristiansand, que é o NCE Nuda, eles estão com 6 bilhões de dólares, que é 12 bilhões de reais, de encomenda já colocada para fornecer para a Petrobras aqui no Brasil. Olha. E eles precisam de parceiros nacionais para ter o conteúdo nacional. Então, são essas oportunidades que nós estamos procurando e que eu acredito que seremos bem-sucedidos. Quer dizer, acaba que as indústrias aqui terão conhecimento a uma tecnologia bastante já desenvolvida. Exatamente, é isso. Esse que é o propósito. Esse que é o propósito. Inclusive a Noruega é cercada por água marinha e detém justamente tecnologia daquilo que eles chamam de offshore, que é a exploração de petróleo em águas. Tem algumas décadas, me parece, mais de 40 anos, que eles já fazem isso que nós estamos começando a fazer agora. Ok. Nós temos aqui um conjunto de fotos, é bom lembrar isso aqui, porque as pessoas que, eu tenho percebido, já, são as pessoas que não acompanharam bem o começo dessa história, quando leem as matérias no jornal, nas revistas de fora, ficam preocupados, mas quando começou esse pessoal? Porque virou notícia agora mais recentemente, mas a luta vinha de mais tempo. Então eu queria mostrar algumas imagens aqui para que as pessoas entendam que é uma luta antiga. Chegou ao ponto que chegou hoje de fornecer para o setor naval petróleo, e agora vai fornecer para o setor de petróleo, mas graças a um trabalho do Sidmiva, da FIENG, que começou há muito tempo, com busca de conhecimento. Muitas pessoas não viram, eu acredito que muitas pessoas podem... mas espera aí, como é que se monta um navio? Né? Quando se fala que o Vale do Aço começa a produzir navios, isso é uma meia-verdade. Na verdade, porque aqui são montados blocos de navio. As empresas aqui têm condições de montar blocos de navio e outras produzem peças. Bom, vamos aqui uma primeira imagem. Isso aqui é o estaleiro Atlântico Sul. Ok, isso aí, a próxima... Tá. Essa aqui é uma soldagem dentro de um bloco de navio, dentro de um navio em construção. Há pouco tempo houve uma visita ao Centro de Tecnologia da Solda no Rio de Janeiro. Uma equipe do Vale do Aço foi lá. Que passo que ficou essa história da tecnologia da solda para o Vale do Aço, Jefferson? Bem, eu já tinha falado inicialmente que navio e plataforma é aço mais solda. O Brasil tem encomendado, inclusive, algumas plataformas fora do nosso país, porque existe uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande de soldadores, mas soldadores qualificados. E o Brasil não tem a quantidade de soldadores necessários para atender essa demanda, que é urgente. Então, no Rio de Janeiro tem realmente um centro de tecnologia de solda. Uhum. E, para surpresa, quando nós fizemos aquela missão empresarial, fomos visitar o Centro de Tecnologia de Solda, os 2 doutores de solda que tinham lá eram oriundos do Vale do Aço. Né? Bom, aí nós começamos a trabalhar para que pudesse aqui o Vale do Aço ter um centro de tecnologia de solda. Agora, com o novo Senai, que era o antigo Centro de Formação da Uzi Minas, que agora passou para o Senai, nós conseguimos um recurso do BID e vai ser, aqui vai ter também um centro de tecnologia de solda. Hoje o Senai tem aproximadamente 1.500 alunos dia. Isso. Ele passará a ter 3.000 alunos dia. Vai ser, a partir de 2014, o segundo maior Senai do país.
Como eu falei também anteriormente, é o grande diferencial do Vale do Aço, essa fartura de mão de obra qualificada. Mas na questão dos soldadores, a gente tem que ressaltar essa necessidade mesmo, de ter aqui um centro de tecnologia, que a gente avance, que a gente possa qualificar nossos soldadores e que a gente tenha soldadores de ponta. Você me falou anteriormente a respeito dos blocos de navio que são produzidos aqui no Vale do Aço. E a solda que é feita aqui é melhor do que a que é feita lá no estaleiro. Mas agora, um consórcio de empresas, algumas empresas foram convidadas e fizeram um consórcio, e estão edificando um navio no estaleiro no Rio de Janeiro. Os blocos são fabricados aqui, são levados para esse estaleiro no Rio, e lá uma equipe de um consórcio está edificando e soldando esses navios. Quer dizer, quase estamos fazendo já um navio por inteiro com a mão de obra daqui, porque uma das exigências do pessoal do estaleiro fosse que a mão de obra deveria sair daqui de Patinga, aqui do Vale do Aço, quer dizer. Então, essa mão de obra que está lá é mão de obra mineira, edificando navio no Rio de Janeiro. É bom você citar esse assunto aí, porque o Vale do Aço precisa de empresas que gerem empregos, uma vez que a indústria que até então era a âncora, vive uma situação de crise em função de mercado internacional até, e é óbvio que não gera novas oportunidades, ou se gera muito pouco em relação ao que gerava no passado. Se nós temos 110 empresas que já produzem para esse novo nicho de mercado, significa que empregos estão sendo abertos nesse segmento. Bem, eu falei para você que 110 são associados. Associados. Nem todas ainda fornecem, não é verdade? Mas nós estamos trabalhando que no futuro todas elas possam estar fornecendo. Né? Te dei exemplo que 50 empresas essa semana estiveram em contato direto com o pessoal da Petrobras para pudessem fazer o cadastro. Né? Então a gente tem que dar um passo de cada vez, né? Mas eu acredito que pelo menos aí 50% a 60% dessas empresas estarão num curto período, curto espaço de tempo já fornecendo para a área de petróleo. Né? Empregos realmente estão sendo gerados. Essas empresas que estão demandando para a área, principalmente de construção naval, têm contratado e têm inclusive aumentado suas fábricas para poder atender essa demanda. Vamos ver algumas imagens aqui que temos ali no banco. A foto também é do Atlântico Sul, né? Nós estivemos visitando também esse estaleiro lá em Recife. Aquele ali é no navio que tinha o nome de Rio de Janeiro, por isso que eu confundi a localização. Okay. Isso aí é da feira Rio Oil Gas. Um estande de Minas Gerais que foi montado, não é isso? Exatamente, com empresas mineiras, mostrando lá a qualificação dessas empresas. Ok, próximo. Essa é uma visita ao estaleiro da Marinha. Da Marinha Mercante, São todos empresários aqui do Vale do Aço que estiveram lá visitando. Todos. Ali atrás tinha um navio sendo reformado. Bom, isso aqui é um motor de navio, só para você ter uma ideia, ali uma referência, tem uma moça ali à esquerda, para você ter uma ideia do tamanho de um motor de navio. E olha que isso aí é de um spyboat, que é um navio, um navio de apoio, né? Exatamente. E imagina só o tamanho das máquinas que petroleiro, movem de um petroleiro, né? Mais uma imagem. Isso aí agora, mais ampliado, tinha empresários não só do Vale do Aço, como também de outras regiões de Minas. Isso aqui chamou atenção porque os chineses estavam em peso na feira lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Eles tinham quase que um pavilhão inteiro à disposição deles, enquanto que outras empresas internacionais tinham apenas estandes pequenos, os chineses chegaram com força. Quer dizer, é uma disputa que vocês têm também com o mercado internacional, né? Essa indústria internacional. Pois é, mas eu já citei que é preciso ter conteúdo nacional. Né? Então, foi uma forma que o governo encontrou de que a demanda fosse feita aqui no Brasil. Então, isso é, de uma certa forma, uma proteção à indústria nacional. Ainda bem. Isso é um estudante de solda, lá do Centro de Tecnologia da Solda. Nós estivemos lá no dia, fizemos essa imagem dele, fazendo o estudo de solda. O Jefferson já explicou que é uma possibilidade de chegar aqui também no Vale do Aço um Centro de Tecnologia da Solda com a expansão do Senai, no antigo CDP. Já é uma realidade, já existe o recurso, as máquinas já estão sendo compradas, vai ter laboratório, então isso já é uma realidade. Só não está em funcionamento ainda porque não chegou esse equipamento, mas já é uma realidade. Os professores lá do Centro de Tecnologia explicavam que nem todas as pessoas que querem ser soldadores conseguem ser soldadores. Qual que é a dificuldade, Jefferson? Bem, a gente sabe que hoje um soldador qualificado é um profissional muito bem remunerado. E então essa remuneração traz com que muitas pessoas queiram, né, ser soldador. Mas nem todos conseguem, porque principalmente é uma função bem manual. A
pessoa precisa ter uma habilidade manual. Uma coordenação motora uma fina. Coordenação, exatamente, para que possa ser um bom profissional. Ok. Vamos então a mais um intervalo, nós voltamos logo na sequência com esse bate-papo aqui com o Jefferson do Sindimiva e o novo momento da indústria do setor metal mecânico do Vale do Aço. É um minuto só. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Muito bem, estamos de volta com Cultura, a entrevista de hoje. Jefferson Bachour, só indústria do setor metal mecânico, só indústria que mexe com solda e aço, que vai conseguir entrar nesse bilionário ramo aí do setor naval, do petróleo e gás? Não. Eu acho que já é do conhecimento da população a respeito do APL, que é o Arranjo Produtivo Local. O Arranjo Produtivo Local, ele é muito maior do que o sindicato, é muito maior que o setor metal mecânico. São todas aquelas empresas que compõem e que, direta ou indiretamente, estão ligadas a esse setor. Por exemplo, empresa de transporte, né? Nós precisamos muito de logística. Vou citar um caso de uma empresa de refrigeração, né, que é a Arcon. Sim, o Jorge participou dessa viagem ao Rio de Janeiro com a equipe do Vale do Aço em 2010, estivemos conversando com o Jorge, ele fornece dutos de refrigeração para navio. Pois é, não, nacionalizou. Até então esses dutos eram importados e o Jorge nacionalizou esses dutos e tem dutos já em navios já feitos aqui no Vale do Aço e colocados em navios lá no Rio de Janeiro. Uhum. Então, a oportunidade é geral, sabe? Então, se tiver alguma dúvida, se deve ou não participar, pode procurar o sindicato. O sindicato hoje atua lá dentro do próprio Senai, todos os sindicatos ligados à FIENG, e mesmo a FIENG agora estão lá no Senai, que é o antigo CDP 12 Minas. Nós temos lá coordenador técnico, pessoas já capacitadas para poder fazer esse atendimento e poder esclarecer alguma dúvida a respeito do APL. Queria citar também que o APL Metal Mecânico do Vale do Aço foi um dos 5 escolhidos no Brasil para qualificar fornecedores. Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Itaboraí, no Rio de Janeiro, Ipojuca, em Pernambuco, Maragogipe, na Bahia, e Ipatinga. As outras 4 cidades, todas elas são cidades litorâneas. Todas elas têm um grande empreendimento da Petrobras. A única que não tem é Ipatinga, no Vale do Aço. Por quê? Justamente por causa da qualificação das empresas aqui no setor metal mecânico. E isso abre uma gama de oportunidades, e eu queria citar algumas. Por exemplo, todo navio, toda a plataforma, tem todo o mobiliário para ser feito. Quer dizer, a indústria de móveis. De madeira, compensados e outras. Também. A indústria do inox, né? As cozinhas, banheiros, todos são feitos em aço inoxidáveis. E vários outros setores, né, de fornecimento e tal. Eu acredito que todo mundo pode entrar e nos ajudar aqui realmente, e eu tenho certeza disso, que o APL, Metal Mecânico do Vale do Aço, ele é muito melhor que qualquer um desses outros que estão também nesse projeto, que é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do MDIC, junto com o PROMIMP, que é o Programa Nacional de Mobilização da Indústria do Petróleo.
Okay. Os amigos nossos de Timóteo, que tem lá o projeto Capital do Inox, várias empresas foram instaladas e funcionam até hoje produzindo, manufaturando peças em aço inoxidável, mas elas pensam assim, mas eu não tenho um certificado sequer. CIDMIVAS, os órgãos envolvidos nesse processo podem ajudar a encaminhar o processo, porque certificação nós sabemos que passa por processos rigorosos, né? De verdade. O CIDMIVA todo ano abre oportunidade para as empresas se certificarem. Então, pode procurar o CIDMIVA, a porta está aberta, nós temos lá consultores nessa área de qualidade, mas não só de qualidade, hoje é muito importante na parte de segurança do trabalho e meio ambiente. Então, tanto o CIDMIVA quanto a FIENG fazem esse trabalho de qualificação das empresas que sentirem necessidade dessas qualificações. Tá. Ô Jefferson, para terminarmos aqui o programa, o Vale do Aço tinha, a população, de forma geral, tinha até então o conhecimento da indústria e o conceito da indústria daquela empresa que produz uma bobina de aço, a chapa laminada de aço, enfim. E aí, de repente, vocês viram e falaram assim, estamos produzindo agora peças para plataformas de navios, para plataformas de petróleo, para navios e outros setores. Causa estranheza? Não, a mim não. Eu acho que nós... Como as pessoas com quem vocês convivem diariamente. Tivemos que quebrar esse paradigma. O pessoal do Rio de Janeiro não acreditava nunca que as empresas do Vale do Aço pudessem estar fazendo aqui o que fazem e levando para o Rio de Janeiro e montando lá. Eles não acreditavam. Mas nós sempre acreditamos. Nós sabíamos que seríamos capazes e hoje isso é uma realidade. Ok. Então, assim, há um sucesso, um caminho muito grande a se percorrer pela frente e conseguir o sucesso, não é isso? Verdade, e a gente não pode, de forma alguma, esquecer dos outros segmentos que a gente atua. O siderúrgico, por exemplo, a gente tem alguns programas desenvolvidos junto com a Uzi Minas, como, por exemplo, o programa Garimpando Oportunidades. Agora nós tivemos um programa do SEBRAE, junto à Vale. O CIDMIVA enviou uma comissão de diretores ao Pará para conhecer mais de perto as demandas da área de mineração lá no Pará, porque eles estiveram aqui agora, nós estamos retribuindo a viagem e com possibilidade de fazer negócio com o pessoal lá do Pará. Então a gente procura não esquecer nenhum segmento. Sabe? O petróleo e gás é apenas mais um e uma forma da gente descentralizar o serviço que a gente está procurando, mas os outros setores, os outros segmentos continuam sendo de muita importância para nós. Legal. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Cultura. As portas estão abertas para uma volta futura. Eu agradeço e estamos à disposição. Legal. Cultura Entrevista fica por aqui. Eu lembro que o programa depois é reprisado aos sábados, 12h30, e também você pode acompanhar pelo www.tvculturavaledoaço.com.br. Lá tem um arquivo com todos os programas que levamos ao ar. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.